Vamos para a nossa reflexão bíblica de hoje. E eu gostaria muito de não cansar os irmãos e de poupar não só a minha voz, que eu fiz uma crise de sinusite, estou melhorando nesses últimos dias, e também estou com cirurgia, odontológica dos dois lados, canal, bloco, e um especialista disse, sem comer, coisas mais pesadinhas, mais durinhas, por 7 dias. No outro dia, outro especialista, sem comer, coisinhas mais durinhas, até a próxima quarta-feira. E eu disse, muito obrigada. Glória a Deus, vou fazer uma espécie de dieta livre, vou perder peso. Não é que eu já perdi? Mais de 1 quilo? Só comendo mingau, sopinhas, não é isso? Então, louvado seja Deus porque eu estou fazendo esses tratamentos de dente aí, Então tá bom. Amados, para a nossa reflexão de hoje, vocês já viram, já acompanharam aí nas redes, na mídia, melhor dizendo, da igreja, Deus também fala no silêncio. A nossa língua portuguesa ela é muito rica, Eu fiquei na dúvida na hora, mas não fiz consultoria com as professoras de língua portuguesa. Deus também fala no silêncio ou Deus fala também no silêncio? Bem, mas a ideia principal é de que Deus fala de todas as maneiras. Ele usa várias formas de falar à humanidade, várias situações, vários canais, vários instrumentos, várias linguagens e várias línguas. Então, penso que não vai fazer muita diferença aqui a ordem do também, se está antes da palavra ou do verbo falar, ou se estivesse depois. Mas hoje eu quero refletir. Já projetou aí, querida? Já, Obrigada. Deus também fala no silêncio. Livro de Reis, primeiro livro de Reis, nessa tradução aí, capítulo 19, verso 11 a 13, que diz: saia, ponha-se no monte, o Senhor falando com o profeta Elias, saia, ponha-se no monte, diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele, e enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. E um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíram do lugar, diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o som, ou um som. Cobriu o rosto então Elias com o seu manto. Saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, por que você está aqui, Elias? Numa tradução um pouco mais conhecida e mais ortodoxa, veio o vento forte, o terremoto, o fogo e depois uma brisa suave ou um suave sentiu e percebeu que era Deus e ouviu como se fosse um sussurro de Deus, como diz algumas traduções também, Elias. Depois o chamou para fora da caverna e perguntou de novo, o que fazes aqui, Elias? Este é o texto base para a nossa reflexão neste momento. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque a tua presença é notada, sentida e reverenciada nesta hora. Te adoramos por tudo que és. Fala-nos no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém?
Deus também fala no silêncio. Qual era o quadro em que se encontrava o profeta Elias? Depois de uma batalha com os profetas, uma perseguição, ele resolveu fugir. Ele resolveu dar um tempo, sumir um pouco. E com medo ele foge para o deserto. É um contraste. Alguém que acaba de vencer uma batalha deveria estar saltitando de alegria, se sentindo extremamente seguro. E, no entanto, ele vai do auge, do alto, da glória de Deus, mas ele foi canal de Deus, então ele podia se alegrar, e desceu a uma caverna de abatimento, de desânimo, de medo. E isso, alguns comentaristas nesse texto costumam dizer que isso revela que mesmo em tempos de grande fé, o ser humano continua vulnerável. Ainda mas nesse fugir para a caverna e se esconder lá na caverna, o Deus que tinha lutado com ele, por ele e através dele, o Deus que o fez vencedor sobre os profetas de Baal, o recebeu na caverna. Eu gosto muito de pensar nessa expressão mais ortodoxa, pegando uma linguagem mais ao pé da letra, da língua da época. A pergunta era: o que fazes aqui? Para eu perguntar a alguém o que fazes aqui, eu tenho que estar aqui, junto com a pessoa. Não tem como eu perguntar para a irmã Simone: seus pais estão melhores aqui? Como estão as coisas aqui? Se eu conversar com ela durante a semana pelo telefone, por WhatsApp ou por ligação. Deus chegou à caverna. Eu gosto de pensar assim, que Deus chegou à caverna muito antes de Elias. Quando Elias chegou lá, Deus já estava lá. Onde quer que a gente possa ir, onde quer que a gente nem imagina, mas se vê em situações, em caminhos, em lugares em que Deus entende o nosso cansaço. Quando ele olha para Elias, ele que já tinha mandado alimento, Elias não comia, estava abatido, estava deprimido. Elias saiu caminhando e por 2 ou 3 vezes, não lembro bem, mas Deus providenciou o alimento. Ele se deitou embaixo do zimbro, ele comeu o que foi providenciado por Deus e voltou a dormir. Aí de novo o Senhor manda ele acordar, manda o anjo: acorda aí, meu filho, come que você ainda tem muito caminho. Então Deus já sabe, mas Deus entende o seu cansaço físico e moral, entende o seu cansaço espiritual. Já testemunhei aqui uma fase da minha vida em que não havia palavras para orar. Era somente: ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. De 1h da manhã até as 5h30 da manhã, Deus entende o nosso cansaço. Amém? Entendeu de Elias, por que não entenderia o meu ou o seu? Eu gosto de crer que era um cenário que Deus estava preparando para falar com Elias de novo. Como muitas outras vezes ele já tinha falado, e Elias tinha falado com Deus, e Deus tinha respondido às orações do profeta Elias. Elias orou para não chover, e não choveu por mais de 2 anos. Deus ouviu, Deus respondeu. De novo, vai olhar o céu, não tem nada não. Orou de novo, vai olhar o céu, não tem nada não. Em determinado momento,
vai olhar o céu. Olha só, profeta, o negócio é o seguinte. Eu vejo uma nuvem tão pequenininha no tamanho da mão de um homem. E Elias disse, então corre lá, avisa lá, para os camaradas se arrumarem, se apressarem, porque vai vir uma chuva tremenda. E aconteceu. Então, nesse cenário de agora, Deus já está preparando para falar com Elias agora em circunstâncias diferentes, em um tom diferente, com uma voz diferente, com uma intervenção diferente. E para isso Deus precisava silenciar um pouco, para que o próprio Elias silenciasse as tempestades da sua mente. Diz que a galera que tem TDAH, né? Tem um turbilhão de coisas na cabeça, né? O pensamento não para. É muita coisa, junto, muito barulho de tudo quanto é tipo, de vozes. E talvez o que Deus está... Eu vou ficar em silêncio, porque se eu falar agora vai ser um barulho a mais na cabeça de Elias. A ameaça de Jezabel, o cansaço físico, porque ele não tem se alimentado, porque ele caminhou muito. Calma, vamos esperar. Calma, calma, não se perturbe, tenha calma, calma, calma. Eu compus esse refrão para sua alma. Amém? E aí a gente entende que no silêncio, nem toda crise significa que Deus está ausente. Ele está ali. Que fazes aqui. Que é uma forma, também é uma forma de cuidado e direção. Eu lembro da minha mãe, o meu irmão do meio sempre foi mais agitado, e lá na nossa igreja, ele tinha dificuldade de ficar sentado. Não tinha naquela época cultinho, como a gente tem hoje em dia, né? Então ele tinha dificuldade de ficar muito tempo assistindo o culto e tal. E muitas vezes, a forma da minha mãe lembrá-lo das recomendações quando saía de casa, não corre na igreja não, hein? Não fica falando com o colega do lado não. Era simplesmente ela cruzar os braços, ficar olhando para ele. Em casa você vai ver. Em casa a gente conhece, a gente conhece. Um silêncio que educava, que cuidava. Então Deus às vezes fica em silêncio para nos cuidar, para dar direção. Foi o que ele fez com o profeta Elias. Quando o barulho da dor cala a nossa força, é no silêncio que Deus reacende a nossa fé. É uma citação de um livro de poesia cristã. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo, para não te tocar. No silêncio. Rose Nascimento, para quem gosta dos hinos pentecostais aí. Então, o barulho da dor tira as nossas forças. Mas o silêncio de Deus, muitas vezes, é usado para reacender, revigorar a nossa fé. Amém? Na brisa de Deus, não há espetáculo. Um bramido, um sussurro, várias traduções. Da caverna, Tiago, capítulo 5, verso 17, diz que Elias foi sujeito às mesmas paixões que nós, ou em algumas traduções, Tiago 5, 17, que Elias era homem semelhante a nós, a nossa natureza humana. Sujeito a muitas paixões. O que são essas paixões? Sentimentos ou emoções mais negativas. Né? A gente gosta de pensar, uma pessoa apaixonada é uma coisa boa. Depende. Se esse apaixonado for sinônimo de um amor sincero, de preferência correspondido, muito bom. Mas se abraçar
outras emoções, como ciúmes, possessividade, ou sentimento de materialidade, cobiça, competições. Aí são paixões que não vêm de Deus e não são boas para nós. Mas estamos sujeitos, não estamos livres de termos momentos em que nos sintamos assim. Mas o interessante é que na brisa leve de Deus, na palavra suave de Deus, Elias percebeu que era hora de se permitir ser resgatado, ser restaurado, ser renovado. Por isso a gente pensa que a caverna foi um divisor de águas na vida do profeta Elias. Quem era Elias até a caverna? Um homem que desafiou os profetas de Baal, venceu. Um homem que presenciou o que Deus fez, maravilhas, inclusive esta no Monte Carmelo. Um homem que, apesar de tudo, orou e através, Deus ouviu a oração e a chuva milagrosa desceu, mas um homem que se desgastou tanto que foi parar numa caverna com medo, desanimado e vacilante. Depois do encontro especial, daquela voz suave de Deus, sai da caverna um Elias, um homem restaurado, renovado, um homem usado para um rei da Síria, ungiu a Jeú, rei de Israel, ungiu e abençoou Eliseu, seu sucessor, o profeta Eliseu, um homem honrado e um homem arrebatado. Arrebatado, literalmente arrebatado. No seminário que eu estudei, no IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa, às vezes a gente botava alguns apelidinhos carinhosos, não era bullying como hoje em dia, mas com respeito, e alguns colegas e alguns professores. E tinha um professor que o código, para a gente falar sobre ele, era o professor arrebatado. Porque ele estava ali, mas parecia que ele não estava ali. Ele dava aula de Novo Testamento, ele dava uma aula boa, mas era muito interessante, ele parava lá, e aí começava a falar, falava 2 tempos direto, dava aulas, explicações, uma mente brilhante, mas a impressão que a gente tinha é que ele não estava ali. Então o código era professor arrebatado. Mas esse profeta arrebatado aqui, ele foi arrebatado mesmo. Ele ascendeu aos céus. Ele subiu de fogo? Não, no redemoinho. Não é isso, pastor? Costumamos dizer, Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. O texto não diz isso. O texto diz que tinha uma carruagem de fogo. O texto diz que tinha barulho, que tinha anjo, tinha fogo. Mas no redemoinho. E o redemoinho é muito interessante essa figura, já estou concluindo. A carruagem e os cavalos de fogo aparecem para separar Elias de Eliseu. Eliseu queria ir atrás de Elias, queria aprender com Elias, queria ficar com porção dobrada de preferência que viesse de Elias. E humanamente, ele não queria se desprender. A carruagem e os cavalos de fogo separaram os dois. E é o ar-condicionado e o ventilador. Só quando veio o redemoinho é que Elias foi arrebatado. Um transporte sobrenatural. Um transporte que alguns teólogos chamam de turbilhão rápido. E levou. Às vezes, estamos passando por situações na vida porque Deus está nos preparando para algumas separações, amado. Eita, que isso é forte.
Às vezes, acabou o tempo de estarmos em algumas situações, em algumas relações, em alguns ambientes, em algumas empresas, em algumas igrejas, em alguns momentos que nós fomos com os nossos próprios pés. E olha, não quer dizer que necessariamente sejam tão ruins. Mesmo coisas que foram boas para a vida da gente. Mas às vezes é hora de separar. É hora de alguém ser arrebatado para um outro nível. É hora de deixar o outro ou a outra situação, o outro ambiente, agora vivenciar, pôr em prática, exercitar tudo que aprendeu ou que aprendemos juntos. Estava na hora de Eliseu começar o ministério dele. E estava na hora de Deus recompensar, abençoar, consolar, animar o profeta Elias, que tanto batalhou, que tanto se gastou e se deixou gastar. Então, às vezes, nós precisamos entender que a gente não tem que se desviar a atenção ou se deixar levar por carruagens e cavalos de fogo. A gente tem que estar atento ao redemoinho. A gente tem que estar atento ao vento suave, porém firme de Deus. E é rápido, porque turbilhão é diferente de ciclone, de furacão. É diferente, é rápido. É rápido. O que você acha que Deus quer para você hoje? Vamos terminar aqui essa meditação refletindo. Bem pessoalmente, faça a sua reflexão. Eu estou fazendo na minha vida. Onde eu estou? Numa caverna? Deus está comigo? Estou conseguindo perceber que Deus não está na tempestade da minha mente, nos problemas, nas dívidas, nos boletos, nas fofocas, nos conflitos de família? E muito menos em determinados lugares que, ainda que sejam cristãos, religiosos, barulho demais para eu poder ouvir a voz suave de Deus, a brisa suave, o sussurro de Deus. E se eu estou numa caverna, seja ela qual for, da tristeza, da dor, do luto, da decepção, da vergonha, do sentimento de culpa, do pecado que eu ainda não consegui deixar que Jesus me lave completamente com seu sangue, eu estou conseguindo ouvir a doce, suave voz de Deus. O que faz aqui? Eu estou aqui. O que você faz aqui? Será que eu estou conseguindo perceber que talvez algumas turbulências na minha vida, animadas, dinâmicas, que consomem minha energia, meu dinheiro, minha semana toda, todo o meu horário, e eu, com a melhor das intenções, achando que Deus está ali, mas que Deus está esperando isso passar e que você não perca o foco, porque Ele quer vir falar com você, te visitar no seu quarto, no seu carro. Agora, nesse momento, aqui no templo, na sua igreja, Ele está sussurrando: eu estou contigo. O que você está fazendo aqui? Eu vou te ajudar a achar essa resposta. Eu quero cuidar de você como eu cuidei de Elias. Eu quero te restaurar. Eu quero te renovar. Elias esperava um Deus de trovões, mas encontrou um Deus de presença suave. Elias esperava, talvez naquele momento, um Deus que chegasse: bora, não se anima não, levanta. Como vamos começar de novo? E ele encontrou um Deus que veio com uma voz suave e apenas fez uma pergunta que não é acusadora, irmãos. É uma pergunta reflexiva. O que você faz aí, Elias? Não. O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui?
E você não está sozinho. Eu estou aqui com você. Bora. Bora sair da caverna. Vamos comigo. Eu te ajudo. Eu te levo. E mostrou na porta da caverna o que tinha a mais para o profeta Elias. Deus não precisa gritar para ser ouvido. A sua voz suave alcança os corações. Eu acho interessante, porque depois dos profetas, na pessoa de Jesus, Deus vai reafirmar tudo isso. Quando Jesus fala as palavras da cruz, as famosas, as 7 palavras da cruz, além da dor física, o estado de espírito de Jesus, eu gosto de pensar que cada palavra daquela, em especial as últimas, tipo, Pai, perdoa-nos porque não sabem o que fazem. É um sussurro, como o sussurro de Deus nos ouvidos de Elias. Está consumado. Tetelestai. Está consumado. Nas tuas mãos entrega o meu espírito. Deus está sussurrando aos seus ouvidos e ao seu coração. E eu creio que, em nome de Jesus, são palavras de restauração, de vitória, de renovo e de arrebatamento para um novo nível espiritual na sua vida. Amém? Você recebe? Você crê? Eu creio. Deus, nós te louvamos por esse momento. Obrigada pelo teu sussurro. Obrigada porque é sempre que necessário o Senhor está nas nossas cavernas. Ajuda-nos a sair delas. E obrigada, porque a cada pergunta reflexiva, como fizeste ao profeta Elias, a nossa alma abatida se enche de esperança, o nosso corpo cansado, a nossa mente conturbada, se entregam nas tuas mãos para um novo molde, para um renovo. E nós, como um todo, nos entregamos e permitimos que o Senhor nos arrebate, nos tire de algum lugar e nos coloque no nível que o Senhor tem para cada um de nós. Que os teus propósitos e promessas se realizem em nossas vidas, como se realizou na vida do profeta Elias. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém.